Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. É com alegria mais uma vez estarmos juntos para compartilhar a palavra do Senhor. Espero que este vídeo te encontre bem. Espero que você esteja tendo um começo de ano na presença do Senhor. Esse é o desejo do meu coração. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês 2 versículos da palavra de Deus, escritos pelo apóstolo Paulo na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, nos versículos 13 e 14. Está escrito: mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Amém? Glória a Deus pela sua bendita e gloriosa palavra. Como eu disse, carta de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Timóteo não foi o primeiro filho na fé de Paulo, nem foi o único, e tampouco foi não foi o último, desculpa, e tampouco foi o único. Paulo teve muitos filhos na fé. Paulo ganhou muitas pessoas para Jesus, discipulou, plantou o evangelho no coração delas, em muitas delas regou para que esse novo ser, essa nova criatura, nascesse, crescesse, florescesse e frutificasse no reino de Deus. Paulo ajudou muitos homens e mulheres na caminhada cristã. Como eu disse, Timóteo não foi o primeiro, nem o último, nem o único, mas foi um dos mais importantes, se não o mais importante filho na fé de Paulo. Paulo, nós não podemos nos certificar de que ele teve filhos na carne, filhos dele mesmo, sanguíneo. Nós podemos intuir que Paulo era casado pelo fato dele ser da seita dos fariseus, e para que você entrasse nesse grupo seleto de pessoas, você precisaria necessariamente ser casado. Então, daí nós intuímos que Paulo foi casado. Mas em algum momento da sua trajetória, da sua vida, provavelmente depois que ele aceitou a fé, ou a sua mulher o abandonou por causa do evangelho, ou a sua esposa faleceu e Paulo então decide não se casar novamente. Paulo então decide ficar como solteiro, né, e se dedicar às coisas do Senhor. Nós descobrimos através da palavra de Deus que Paulo tinha um sobrinho, né, filho de sua irmã, mas isso nós não podemos ir além disso. Mas se Paulo não teve filhos na carne, ou pelo menos nós podemos conjecturar assim, nós podemos dizer e afirmar com certeza que Paulo teve muitos filhos na fé, das quais o principal deles, ou um dos principais, era Timóteo. Bom, Paulo como pai na fé, e essa figura, pai na fé, tem sido muito esquecida e negligenciada em nossos dias, porque pouco se fala sobre isso. Eu lembro que eu tive os meus pais na fé, eu lembro que eu fui pai na fé para alguns, e por que não dizer, de algum modo, pelo menos intelectual, sou até hoje para outros, mas essa figura tem caído no esquecimento, tem sido negligenciada. Mas Paulo toma conta desse discípulo amado e manda para ele 2 missivas, que seria a primeira e a segunda carta a Timóteo. E instrui Timóteo em muitas coisas.
instrui Timóteo contra as falsas doutrinas, com a importância da oração, com os deveres dos bispos e dos diáconos, com a apostasia dos últimos tempos, com a diligência requerida para o ministério. Fala com Timóteo a respeito dos órfãos e das viúvas, além de tudo isso, também das exortações e conselhos gerais, isso apenas na primeira carta. Ele ainda continua na sua segunda missiva, ainda dando mais ênfase, exortando a firmeza, a constância, a conduta, alertando contra a corrupção dos últimos tempos e a perseverança. Parece que nessa segunda carta, parece não, de fato é, que Paulo está dando as suas últimas instruções, porque o tempo de partida de Paulo desta vida está muito próximo. E aí nós chegamos ao texto lido no capítulo 3. Paulo então apela a Timóteo que siga o seu exemplo na doutrina, no ensino da palavra de Deus, no modo de viver, no dia a dia. E eu preciso frisar que Paulo estava preso. Estava preso e mesmo assim dando exemplo para quem estava livre, né? Paulo ainda fala na intenção, no propósito de vida de que Timóteo tem que ter, na fé, na fidelidade, na longanimidade, né? Na paciência que Timóteo precisa ter em sua vida cristã, no amor, ou seja, na caridade, na perseverança, ou seja, na persistência requerida da vida cristã, frente às perseguições e às aflições por todos os lugares por quais passou. Paulo foi perseguido duramente durante todo o seu ministério. E Paulo quer dizer a Timóteo que ele foi livre não da perseguição, mas na perseguição. Deus não o livrou, ou Deus não livrou Paulo de passar por muitas perseguições, por muitas lutas, por muitas contendas, por vezes em que até mesmo a sua própria vida corria risco. Mas Deus livrou na perseguição. Deus livrou o seu servo da morte. Deus livrou o seu servo do pior. E isso, diz Paulo, não é uma prerrogativa dele. Não é que ele tenha mais ou menos experiência com Deus em relação a isso. Mas Paulo instrui que todos aqueles que servem a Cristo Jesus passarão por perseguições. A questão não é se, a questão é quando. A pergunta que você deve fazer não é: será que eu vou passar por perseguições? Se você é um servo fiel a Cristo, a questão não é se, a questão é quando. Quando será? Será que está próximo? Será que é a médio prazo, a longo prazo? Fato é que você vai passar por perseguições, porque a vida cristã nos impõe a isso. Infelizmente ou felizmente, a vida cristã é assim. Tanto Timóteo como nós devemos estar cientes disso. Não podemos nos deixar enganar achando que a vida será um mar de rosas. Apóstolo Paulo nunca deixou que Timóteo fosse levado pelas circunstâncias. Mas a maioria se deixaria levar. A maioria se deixaria enganar pelos outros. Por mensagens triunfalistas. Por pessoas que dizem que a vida cristã é uma vida de só vitória. Não, não é. Infelizmente não é. É o que se tem pregado em muitos púlpitos por aí. Mas isso é uma falácia. Não existe vida vitoriosa sem lutas, sem perseguições. Quem prega isso está pregando outro evangelho, outro reino, outro Cristo. Não é o Cristo da Bíblia.
Não, de maneira nenhuma. É um reino que não é o reino do céu. Paulo quer deixar isso muito claro para Timóteo. Quer inserir na cabeça de Timóteo. Não se deixe levar por lorotas, Timóteo. Não seja enganado. Mas Timóteo podia pensar, mas a maioria é assim. Você não é a maioria. Você não é todo mundo. Você é diferente deles. Você aprendeu outra coisa da sua mãe e da sua avó. Você aprendeu outra coisa de mim mesmo. Você foi ensinado, Timóteo. Fica naquilo que você aprendeu. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Não retroceda, não volte atrás. E também não fique estagnado, parado no mesmo lugar. Continue caminhando. Lutas vão vir, perseguições vão assolar, mas continue caminhando. Você tem um alvo que é Cristo. Continue olhando fixamente, de cabeça erguida para esse alvo. E marche, caminhe, vá em direção a esse alvo. Ah, mas está difícil. Quem disse que seria fácil? Ah, mas está pesado. Quem disse? Você tem um alvo. Vá ao encontro desse alvo. Muito sangue foi derramado para que você chegasse onde você está. Os nossos antepassados sofreram muito. Os nossos pais na fé, para dizer o termo desta pregação, dessa mensagem, sofreram muito para que o Evangelho chegasse com liberdade a nós nos dias de hoje. Sofreram, padeceram perseguições, sofreram lutas, foram perseguidos, foram apedrejados, foram escorraçados, foram abandonados pelas suas famílias, mas o Evangelho continua livre, o Evangelho chegou até nós. E se hoje podemos ter a palavra de Deus, e tudo isso que você está vendo atrás de mim, como um valor inestimável para a fé cristã, é porque muitos sofreram para que nós chegássemos a isso. Então valorize isso. Não pense que com você vai ser diferente. Não pense que você está isento de passar por tudo isso. Não. Fique com o que você aprendeu. Carregue isso como um valor inestimável dentro de você. E continue caminhando, bendito seja o nome do Senhor. Timóteo nem sempre foi esse baluarte todo. Timóteo conheceu o apóstolo Paulo num evento muito traumático. Paulo tinha acabado de ser apedrejado e tido como morto por pregar o Evangelho. Paulo foi levado para uma residência e lá foi dado como morto. E aí foi levado para uma residência e lá foi tratado de suas feridas e Paulo sobreviveu a um apedrejamento. E Timóteo viu tudo isso. Timóteo acompanhou. Então, quando Timóteo decide seguir a Jesus e ser discípulo de Paulo e ser filho na fé de Paulo, Timóteo já sabia muito bem o que o esperava, porque aquilo que aconteceu com Paulo poderia acontecer com ele também. E agora Timóteo, dirigindo uma igreja, colocado lá pelo próprio apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo faz questão de frisar: vão aparecer lutas e perseguições, mas fique com o que você aprendeu. Permanece naquilo que você aprendeu, Timóteo, porque eu te ensinei bem. Você viu na minha vida o exemplo que precisa ser seguido, não só na minha, mas também no da sua mãe e no da sua avó. Bendito seja o nome do Senhor.
E assim você vai se tornar perfeito, instruído para toda boa obra. Às vezes, usamos como desculpa o fato de que todo mundo está fazendo algo, de que está todo mundo livre, leve e solto, nadando em um sentido. Mas nós, como verdadeiros cristãos que somos, temos que nadar contra a maré, contra a correnteza, contra o cardume que vem em oposição a nós. Mas está todo mundo nadando a favor da maré, mas você não é todo mundo. Você vai nadar contra a maré, porque foi assim que você aprendeu. E foi assim que Paulo instruiu a Timóteo, pois essa é a vontade de Deus para nós. Mesmo em muitas igrejas hoje, essas igrejas estão pregando um ensino para que você se amolde ao mundo e nade a favor da maré. Mas não foi assim que você aprendeu. Assim como Timóteo, eu e você, nós devemos estar atentos à verdade. Por mais que ela não seja popular, por mais que apenas uma minoria esteja ao nosso lado, ainda assim, uma verdade não deixa de ser verdade. Nua, crua e esmagadora verdade. E é nela que nós devemos estar. Que esta palavra possa falar melhor em seu coração e que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.